Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Amém. Essa oração é que um santo reza, né? Aquela oração que a gente conhece foi escrita por outra santa, Beata Helena Guerra, né? Então essas orações são de ambos santos da Igreja, né? Então a gente pede o Espírito Santo pela intercessão da Virgem Maria, que ela peça a Jesus para que Jesus envie o Espírito Santo. Então não é só a gente pedindo, é a Virgem Maria pedindo por nós o Espírito Santo. E quem concede o Espírito Santo é somente Jesus Cristo. Amém? Então atende o pedido de quem chama. Então, quinto dia da Quaresma, e a gente vai ler hoje o quinto capítulo de Êxodo. Lembrando que agora Deus já falou com Moisés, já enviou ele em missão, ele já encontrou com Arão, Deus já deu a ele uns prodígios, eles já falaram com o povo, como é que é o nome? Os mais velhos, né? Os anciões dos israelitas, e agora Moisés vai falar com o faraó, e o título é Primeiro Choque com o Faraó. Então eu vou ler o versículo 31 do 4, só para a gente situar a última coisa que aconteceu. O povo acreditou e, ouvindo que o Senhor se interessava pelos israelitas, estava vendo a aflição deles, prostraram-se em adoração. Então o povo que estava sendo escravo no Egito começou a adorar a Deus ali, após ouvir Arão falando o que Deus disse a Moisés. Então versículo 1 do capítulo 5. Em seguida, Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa partir do meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas o faraó respondeu: E quem é o Senhor para que lhe deva obedecer, deixando Israel ir? Essa aqui é igual que a gente tinha falado no primeiro dia, né? O faraó vai deixar de mão beijada, então Deus já sabia que ele ia reagir assim. E essa foi a resposta: quem é esse Deus para eu deixar o povo embora? Aí o faraó continua: Não conheço o Senhor e nem deixarei Israel partir. Versículo 3. Eles disseram, Moisés e Arão: O Deus dos hebreus marcou um encontro conosco. Deixa-nos ir a 3 dias de viagem no deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Do contrário, a peste e a espada nos atingirão. Versículo 4. Mas o rei do Egito lhes disse: Por que vós, Moisés e Arão, levais o povo a transcurar os trabalhos? Ide para vossas tarefas. E o faraó acrescentou: Eles já são mais numerosos que a população local. E vós quereis fazê-los interromper suas tarefas? Então, só para dar um contexto aqui de novo, né? O faraó está falando que Moisés e Arão só estão querendo livrar o povo, né? E não fazer eles trabalhar. Mas a gente sabe a real intenção do faraó, né? Não é que quer eles trabalhar. O faraó quer escravizar eles para eles não ser um povo maior e não se voltar contra eles. Então começou a torturar, né, com duros trabalhos o povo israelita. Então o faraó não está nem aí com o povo e também não quer libertar, está muito menos dando intenção para esse Deus de Israel que ele acabou de ouvir. Então, e aconteceu, versículo 6. Naquele mesmo dia, o faraó ordenou aos inspetores do povo e aos capatazes, dizendo: Não forneçais mais palha a esta gente para fazer tijolos, como antes. Fazei que eles mesmos busquem a palha, mas exigi a mesma quantia de tijolos do costume, sem tirar nada. São os preguiçosos e por isso reclamam. Mas parece que está em tom de deboche, né? Queremos ir oferecer sacrifício ao nosso Deus. Carregai esses homens com mais trabalho, para que estejam ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então o que o faraó fez aqui? O Moisés e Arão foi falar com ele
ele não escutou, ele ainda desprezou, debochou do Deus de Israel, e ele ainda não forneceu a palha para o povo de Israel fazer os tijolos, né? Mas exerceu deles a mesma quantia. Então ele parou de... É como você vai fazer um trabalho, por exemplo, você vai fazer uma camiseta. Então a empresa que te contrata te dá o tecido. Nesse caso, o faraó tirou o que você precisava para o trabalho e ainda exigiu a camiseta. Então você ia ter que procurar o tecido e fazer a camiseta. Aqui é a palha, né, para fazer tijolo. Então o povo teve que ter mais trabalho agora de procurar as coisas para fazer o tijolo, e eles ainda eram obrigados. Pior é isso, né, que ali são escravos, né? Eles não fazem assim para receber algo, eles fazem porque eles são forçados. E ainda o faraó disse: eles são tudo preguiçosos, por isso que eles estão inventando um Deus aí para fugir do trabalho. E ainda falou que é palavras mentirosas. Então, no futuro a gente vai ver se as palavras foi mentirosa ou não, porque a verdade sempre aparece. Então, quando uma palavra não é verdade, ela não acontece. Então, a verdade sempre aparece, a mentira desaparece. Aí, versículo 10. Os inspetores e os capatazes foram, pois, dizer ao povo: assim diz o faraó, não vos darei mais palha. Devereis ir buscar a palha onde a puderdes encontrar. Em nada, porém, será diminuída a vossa tarefa. Versículo 12. O povo dispersou-se por todo o Egito em busca da palha. Então o povo saiu tudo pelo Egito para procurar palha onde que ele encontrasse, para ter que fazer o mesmo tanto. Então imagina o alvoroço do povo. Quem talvez aqui não fizesse o tanto era castigado. Então o povo saiu para procurar palha para não ser castigado. Então às vezes até pode criar atrito entre eles mesmo, né? Porque um ia achar palha minha, palha sua. Então olha só o que aconteceu. Mas, aí, versículo 13. Mas os inspetores pressionavam, dizendo: terminai a tarefa marcada para cada dia, como quando havia palha. Castigaram os capatazes israelitas que os inspetores do faraó haviam nomeado, alegando: porque nem ontem nem hoje completastes a cota costumeira de tijolos? Então, para você ver, dentro dos escravos tinha uns capatazes que eram israelitas, que a função deles era tomar conta do povo. A função dele era tomar conta de um tanto de pessoas. E os capatazes do faraó pressionavam esses para falar: o que vocês estão cuidando não está dando certo, não está fazendo o serviço, e aí? Aí devia castigar, né? Alegando, completastes a cota costumeira dos tijolos. Versículo 15. Os capatazes israelitas foram queixar-se com o faraó, dizendo: como podes proceder assim com teus servos? Então os capatazes do faraó falam assim: não se fornece palha a teus servos e nos manda fazer tijolos. Nós somos açoitados, mas o culpado é o teu povo. Então estava tirando a culpa deles, os capatazes, né? Do israelita, capataz israelita. O faraó respondeu: sois mesmos uns preguiçosos, e por isso dizeis: queremos ir oferecer sacrifícios ao Senhor. E agora ide trabalhar, não vos será dada a palha, mas devei produzir a mesma quantia de tijolos. Versículo 19. Os capatazes israelitas se viram em má situação com a ordem de não diminuir em nada a cota diária de tijolos. Encontraram-se com Moisés e Arão, que os estavam esperando na saída do palácio do faraó. E lhes disseram, agora os capatazes israelitas indo falar com Moisés e Arão, e eles falaram isso: que o Senhor vos examine e julgue. Vós nos tornastes odiosos diante do faraó e dos seus servidores, e lhe pusestes na mão a espada para nos matar. Versículo 22. Então Moisés voltou-se para o Senhor, dizendo: meu Senhor, por que maltratas este povo? Para que foi que me enviastes? Desde que fui ter com o faraó, para lhe falar, em teu nome, ele maltrata o povo
e tu nada fazes para libertá-lo. E acabou o versículo 5. Então, ó, o que você faria nessa situação? Você foi, obedeceu o que Deus falou, falou com o faraó, e o que aconteceu? Na verdade, o faraó não escutou, mas deu mais trabalho para o povo, injustamente mesmo, e ainda as pessoas vieram reclamar. E o que o Moisés fez? Moisés rezou, e ele foi perguntar para Deus por que aconteceu isso, Deus. Ele não está reclamando, culpando Deus, olha a oração de Moisés. Senhor, opa, já estou lendo errado aqui. Ó. Então Moisés voltou-se ao Senhor e disse: Meu Senhor, por que maltratas este povo? Para que foi que me enviastes? Então a oração de Moisés é confiante. Ele fala assim: Senhor, por que maltratas este povo? Então, falando que o Senhor pode mudar a situação. Para que foi que o Senhor me enviou? Desde que fui ter com o faraó para lhe falar em teu nome, ele maltrata o povo, e tu nada fazes para libertá-lo. E fica agora, como a gente terminou, fica um silêncio. E agora, aqui, muitas pessoas ficam no silêncio de Deus. Ou eu obedeço ou eu volto para trás. O que eu faço? Então, encerrando hoje essa leitura, encerrando essa oração, nesse silêncio de espera da vontade de Deus. Nessa hora, gente, uma coisa muito boa é a gente voltar e lembrar da promessa de Deus. Deus não prometeu que ia acabar aqui nessa situação deles colher tijolos, não ter que buscar palha e fazer tijolos. Deus não falou que isso ia ser o fim. A promessa de Deus foi uma terra prometida que jorra leite e mel. E falou que o faraó não ia deixá-los. Então está tudo acontecendo conforme Deus disse que ia acontecer. Então, de certo modo, se a gente sabe da promessa, a gente não se atribula, porque Deus já falou que isso ia acontecer mesmo. Mas Moisés, o que ele faz nessa situação? Ele ora ao Senhor, ele fala: Meu Senhor, o povo está sofrendo, o Senhor me enviou, por que o Senhor está deixando acontecer isso? Essa é a oração de Moisés. Não é uma oração autoritária, né? É uma oração de humildade, né? Sabendo que o Senhor pode mudar. Ele fala: Senhor, o povo está sendo maltratado. Por que o Senhor deixa isso acontecer? Então o Senhor pode mudar a situação. E o Senhor me enviou. Então o povo está sendo maltratado e o Senhor não libertou ainda. O que aconteceu? Então esse é o silêncio da oração de Moisés. Então hoje essa oração ensina uma coisa muito importante. Porque o Moisés podia rezar essa oração e ir embora. É o que às vezes muitas vezes eu e você faz isso. A gente reclama com Deus, a gente queixa com Deus e a gente não escuta o que Deus vai falar. Então hoje, na oração de hoje, a gente pede para Deus essa paciência de falar com Deus, mas a paciência de escutar o que Deus tem para nos falar. Então hoje nós pedimos por intercessão, quer dizer, por ação do Espírito Santo, essa graça uma graça muito virtuosa, na hora da dificuldade e na hora da missão, falar com Deus. Mas mais importante que falar é esperar e escutar a voz de Deus. Então hoje, encerrando essa leitura, a gente fica no silêncio de escutar a resposta de Deus. E amanhã, no capítulo 6, a gente vai ouvir e ver o que Deus disse a Moisés. Hoje Moisés está diante de um sofrimento, de pessoas acusando ele que você falou que ia trazer libertação, mas está trazendo só dificuldade. E Moisés, na confiança de Deus, vai orar a Deus e vai ficar esperando. Então hoje, o que a gente pode pedir, dentre as suas orações que você fez a Deus, você já obteve resposta? Se não, hoje a gente vai ficar em silêncio e pedir
esperar, escutar o que Deus responde à nossa oração. Que às vezes Deus já respondeu a nossa oração, mas a gente ou saiu fora ou não quis dar ouvidos. Então hoje pedimos a graça, Senhor, de escutar a voz da sua oração, né? Porque a oração é eu falar com Deus e Deus falar comigo. Então Deus falar comigo é oração, certo? Porque senão não tem uma ligação. Se eu falo e só Deus escuta e eu não escuto nada, eu não tenho essa ligação entre mim e Deus. Então não foi oração. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. E pedimos que o Espírito Santo, que é o santificador, que abre a nossa alma para escutar Deus, venha em nosso auxílio agora. Vem Espírito Santo em nosso auxílio. Amém.